Olá! Em 20 de novembro de 1695 morria Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Esse dia, o dia 20 de novembro, ficou conhecido e passou a ser comemorado e lembrado pelo movimento negro no Brasil como o Dia da Consciência Negra há 32 anos. Para conversar um pouco sobre esse tema, a gente tem aqui nos estúdios da TV Aldeia José de Arimateia, líder do movimento negro no Acre e o atual presidente da Ser Negro, uma ONG que é o Centro de Estudos e Referências da Cultura Afro-Brasileira no Acre. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia para falar sobre esse tema que é do interesse de tanta gente, Zé de Arimateia. Pois não, obrigado. E a gente logo coloca que é um dia interessante que ele vem ao contraponto do 13 de maio. Que é a libertação dos escravos. Como o dia da libertação, mas só que o movimento negro contesta que no dia 14 de maio não houve mais festa, porque os negros não tinham terra, não tinham salário, não tinham o que fazer, foram para as favelas, para os morros. Alguns tentaram ir embora, voltar para casa, mas não conseguiram, alguns foram mortos. Então, quer dizer, no dia 13 de maio para o dia 14 não teve muita festa. Então, em contraponto a isso, que a conquista da nossa liberdade não foi dia 13, porque 90% dos escravos já estavam livres por mérito próprio, então ele coloca o dia 20, que é um dia que marca o início, que é 1695, a nossa luta para ser um povo livre, que era um povo de reis, um povo de príncipes que nunca perderam a altivez. Bacana. Qual que é a importância de se comemorar o Dia da Consciência Negra nos dias de hoje, Arimateia? Olha, acho que principalmente hoje, a gente percebe que o mundo está muito, a gente pode se dizer, acessível a essa coisa das diferenças, né? O mundo está percebendo que ele não é somente uma coisa formada por grandes países, grupos econômicos que têm dinheiro, uma dominação branca da Europa, católica e tal. O próprio Papa, os próprios presidentes desses países estão vendo que para o mundo ser um canto melhor para se viver, é preciso respeitar as origens desse povo, pode-se dizer do povo da própria terra. A origem do mundo é da África, isso é incontestável, né, pela a própria ciência. E a origem da terra, do trabalho da terra, do cultivo, do cuidado, vem com os índios. E esses povos, há uns tempo atrás, eram considerados como se já não existia mais. Alguns povos, como os Estados Unidos, eles aniquilaram seus índios, né? A Argentina, aqui do lado, tinha trabalho escravo lá e tudo, mas a Argentina, no século passado, o que ela pôde mandar de negro de volta para a África, ela mandou. É um país da Europa hoje. Então, por que hoje é interessante se trabalhar isso? Tem que resgatar a memória desses povos e o papel deles aqui, né? Eu costumo dizer sempre que a história, ela não ensina a coisa como deveria ser. Não por uma questão de dizer que não sabia, mas é que foi feito isso mesmo, da maneira de tirar o mérito desses povos. Para você ter uma ideia, enquanto Roma, que foi o maior império do mundo, lutava com o bronze, a África dominava o ferro e o estanho. O ferro e o estanho é o aço, né? Quer dizer, uma guerra com os povos da África, com o grande império de Roma, dá para você dizer quem que ia ganhar, porque aço e bronze, a vantagem está muito maior, mas a história não prega isso, né? Arimateia, além, claro, do valor histórico que tem essas populações que formaram e que formam, enfim, a população brasileira hoje, em grande parte formada, todo mundo, aliás, muita gente tem um ditado que diz que o bom brasileiro, ele nasce com um pé na maloca e outro na senzala, né? E aqui o Acre tem uma situação muito particular, porque a ascendência indígena é muito presente também. Qual é a relação que o movimento negro tem com o movimento indigenista aqui no Acre? Olha, o primeiro não deixa de ser uma escola. E essa escola, essa relação não vem de agora.
Zumbi resistiu durante 100 anos, mais de 100 anos, você falou, só perdeu pela traição, como as grandes personagens da história. E o que foi possível esse quilombo se manter durante esses 100 anos? Essa aliança dos povos negros com os índios. Eles conheciam a terra, já eram daqui. Eles que diziam o que era que se podia comer, para onde se ia, em que época se plantar. Então, essa relação ela é antiga. Como é que ela se constitui hoje, né? O Estado brasileiro, ele há um tempo ele aceitou, ele acatou a dívida que tinha com o índio. Foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI hoje e tal, e passa a ter essas conquistas, a universidade e tal. O movimento negro, ele, tipo assim, para nós isso é muito bom, né? É bom que os índios sejam reconhecidos e tal, que o povo brasileiro passou a ver também que tem uma outra dívida, né? A forma que o índio se organiza na aldeia, para não perder a identidade da aldeia. Você vai numa aldeia hoje, você tem o computador ligado com o mundo todo, mas tem as danças tradicionais, tem a caiçuma, tem tudo lá ainda. O maior exemplo disso são os Axuninca. Exatamente, entendeu? E aí, o seguinte, como é que se constrói? Como é que esse movimento negro aprende com os índios, né? Então, essa forma. Agora, tem uma particularidade. O movimento negro, no Acre aqui, ele é muito forte nisso, em algumas, como São Paulo, outros estados. Eu poderia até dizer que 80% do movimento negro não tem uma luta no aspecto da terra, que nem a luta do índio. A luta do índio é uma luta por uma terra, que aquela terra está aquela relação de espírito, aquela relação com a terra que a gente não entende. Nós já perdemos isso. Até porque a diferença é que os negros vieram de outro lugar para o Brasil. Exatamente. Agora, nós conseguimos nessa terra ter os quilombos. A Amazônia tem um quilombo do Rio das Pedras. Agora você vai Amapá, Maranhão, ali perto tem muito quilombo ali. Belém, né? Muito quilombo. Então ali tem a luta pela terra, pela questão do que tem, né? Por essa questão. Agora, como nós viemos de uma outra terra, nós não chegamos aqui e nunca tivemos a ideia de ser o dono da terra. Então sempre foi questão de conquistar. A primeira coisa, ser livre. O negro nunca parou de querer ser livre, né? A própria questão de se colocar no livro de história, que o índio, ele lutou contra. O negro se deixou escravizar e tal, que isso é um preconceito dizer isso aí. Mas isso é uma outra coisa também, que essas datas comemorativas e o próprio trabalho do movimento social vem de encontro a isso. A visão que a história dá, a versão histórica sobre a chegada e a passagem e a vivência do negro no Brasil e também dos indígenas é um pouco distorcida, não é, Arimatea? Com certeza, porque olha, vamos pegar lá do começo, porque é uma questão de cultura, né? Quem são esses povos que estavam aqui? Os africanos vieram para cá? Não. Alguns povos da África, porque muitos alunos do nível médio pensam a África como um país. Professor, como é que é a bandeira da África? Me perguntaram isso na escola. Eu digo, a África não tem uma bandeira, é um continente e tal. E para algumas pessoas, povos vieram? Exatamente. Por exemplo, os egípcios, eles não vieram para cá. São da África, do continente da África, né? Não veio o Egito para cá, essa coisa toda. Agora, os povos que vieram, quem eram esses povos? Aí vem do outro lado, não, mas quem vendeu o negro foi o próprio negro, né? E a culpa é deles, também dizem isso. Ora, então você usa pela questão lá da cultura. A cultura branca de guerra, que foi levada para a África, disse, olha, além de você ganhar a guerra com o que eu lhe dou, você ainda pode ganhar dinheiro porque você pode vender o seu semelhante para nós. Então eles passaram a fazer isso. Eles tinham também isso lá na África, tinham. Mas como é que era a escravidão da África de tribo para tribo? Você perdia a guerra, você vinha. A Bíblia conta histórias assim de o próprio Abraão também, né? Os espólios da guerra. A pessoa, o ser humano fazia parte disso. Correto. Só que eles não tiravam dele a identidade cultural. Eles tinham seus deuses
os cultos, né, para Deus continuar vital, fazer aquele trabalho, mas para fazer a dança de seu Deus, tudo é aquela coisa cultural. Então, quando esses povos vêm para cá, eles vinham até por essa coisa de vir trabalhar de uma forma que era lá na terra deles. Só que é o seguinte, vinham reis, príncipe, rainha, que chegava aqui, eram pessoas comuns como outras, e eles nunca traziam as pessoas de um mesmo local. Daí isso proporcionava Angola, um choque cultural. Isso, de Angola, vamos colocar esses dois aqui. Vamos colocar lá digamos, lá de Cabo mais alguns dois. Então, você vai dividindo. Uganda, sabe, de todo canto, Etiópia, você mistura. Aquele grupo, ele perde uma coisa principal, que é a língua. Entendeu? Então, ele não vai ter uma relação com o outro. A partir dos primeiros 100 anos, que as pessoas começam a conviver e criar uma conversa, que as pessoas vão criar uma identidade. Porque muitos deles já são brasileiros, né? Olha, o meu pai veio da África, mas eu sou brasileiro. Eu nasci aqui nessa terra aqui. Embora essa terra não me cuide, não dê o que eu o devido valor. Preciso, meu devido valor, mas eu sou daqui, então eu tenho que lutar aqui. Ele iria voltar para a África para quê? Né? Que, como a gente falou antes, vinham reis, rainhas e tal, grande parte dos seus bens não tinham mais, terras e tal. Então ele tinha que construir aqui. Arimatea, e falando em construção, uma das formas mais bonitas de se manter essas tradições e de se reconhecer o verdadeiro valor da cultura negra para o país como um todo é através das suas manifestações culturais, através da música, da dança, da capoeira, das religiões. E no Acre, recentemente, a gente tem tido uma exposição muito maior, inclusive uma aceitação por parte da sociedade, que tem bastante preconceito com relação às religiões afro-brasileiras e outras manifestações da cultura negra. A capoeira, por exemplo, é um grande exemplo aqui no Acre de um esporte que se disseminou de tal forma que a cada dia cresce mais. E sem se falar na música também, muito por conta de coisas que também não vêm só do Acre, né? Assim, que a cultura pop ajudou a disseminar pelo mundo. O Bob Marley é um grande exemplo disso, né? onde você vê algum negão com dread e fala assim, pô, aquele cara curte reggae. Como é que você avalia isso? Você, como articulador do movimento negro, como é que você avalia essas manifestações no Acre hoje? Olha, eu tenho um cuidado, eu sempre falo para os companheiros, durante muito tempo, se você falasse em cultura negra, afro, Brasil, essa cultura, ela tinha uma trilogia, para quem estava fora, que é samba, capoeira e a macumba, que é a forma pejorativa de se tratar as diversas religiões de matrizes africanas, que não é só uma. Entendeu? O candomblé, a umbanda, a quimbanda, tambor de mina, então, vários outros. Então, mas aí, pejorativamente, tratava macumba. A cultura negra, samba, capoeira, macumba. Capoeira tem um trabalho aqui no Acre excelente, né? O mestre Xandão, que coordena a Liga de Capoeira, ele sempre conta pra gente que a capoeira vem pra cá com a construção da ponte de ferro, década de 40 ainda. E esse trabalho vem sendo feito. As pessoas, as mães de santo, os pais de santo aqui também já trabalham há muito tempo. Entendeu? Agora, só que é o seguinte, o movimento negro como um movimento social, político, ele não tinha aqui. Agora, esse pessoal que são a raiz dessa cultura negra aqui, eles já lutam há muito tempo. Né? Então, quando a pessoa querer colocar, chega no dia 20, 13 de maio, as escolas dizem, vamos fazer alguma coisa aqui sobre consciência negra, trabalho negro e tal. Aí chama um grupo lá de capoeira, né? Aí a religião, a macumba que diz que tem lá, mas não pode falar, só foto, e o samba, né? Agora, como eu falei pra ti, a Liga de Capoeira foi um trabalho muito bom em levar a capoeira e dizer que a capoeira é um aspecto da cultura negra. Eles fazem isso já. E a nossa ideia é pegar e fazer isso também, porque nós temos poesia também, artes plásticas,
Nós temos livros, autores na área de filosofia política, social, muito bom. A África, como eu falei já antes, são o berço da metalurgia mundial. A primeira igreja cristã, catedral cristã, foi na África. A primeira biblioteca foi na África também. Quer dizer, então nós temos vários aspectos da cultura, além desses três, que são os maiores. Pode-se partir deles, sim. E que tem maior relação com que as pessoas tem mais hoje. Uma relação. Qual é que é a função lá do movimento hoje? Pessoal, nós temos além da capoeira, nós temos além do samba, e nós não temos macumba. Nós temos religiões de matrizes africanas. Religiões essas que são para mitologia, né? A mitologia do continente da África já é muito rica. Né? Porque, tipo assim, você participa na escola muito bem quando você trata de Éfeso, né? O que trata o fogo e tal. A história de Vênus, de Zeus, Júpiter e tal. Agora, os deuses gregos, né, que Roma chega e pega para ela. E aí, quando Constantino transformou a Igreja Católica Apostólica de Roma, o que era fora da Igreja Católica Apostólica de Roma era herético, né? Isso em 300 depois de Cristo. Então, a mitologia de Roma, que era grega, passou a ser esquecida. Arimateia, desculpe te interromper, a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta continuando esse assunto. Beleza. Não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta conversando com José de Arimateia, presidente do Ser Negro, Centro de Estudos e Referências da Cultura Afro-Brasileira no Acre. Arimateia, no bloco anterior a gente estava falando, a gente acabou indo bem atrás na história e você estava falando sobre a mitologia negra e agora no intervalo você contou um pouco de como é que é a criação do mundo para essa mitologia. Antes da gente voltar para os nossos dias de hoje, conta essa história que é muito bonita pra gente. A história conta que a lenda conta que Iemanjá, ela teve 2 filhos, né? E desses 2 filhos, um deles tentou matá-la, como é sempre na mitologia religiosa, o filho contra o irmão, aquela coisa do poder que é mitologia. E no leito lá de sua morte, os seus seios fartos, nascem os rios, e do seu ventre geram, se eu não me engano, 9 filhos, né? Alguns deles os orixás que existem hoje, que é o mito. O interessante é que esse mito, né, ele vem milenar depois no ano 1500, quando nós falamos que a mitologia de Roma em 300 teve que ser parada por conta do cristianismo. Por conta do cristianismo, esses negros vêm da África para o Brasil com isso bem trabalhado. A prova disso é que se mantém até hoje, apesar dos percalços que eles passam, né? E Arimateia, como é que a força desses orixás, dessa cultura milenar, se traduz em situações práticas para o dia a dia do negro hoje no Brasil, com relação a leis, a direitos e a deveres também? Olha, essa força, ela se traduz na resistência. A população negra, ela tem uma história de discriminação, não é preconceito ainda, que o preconceito ele vai nascer da discriminação, que a discriminação ela é algo prático. O preconceito ele é mais subjetivo. A discriminação negra lá no Brasil ela é objetiva, ela é documental. No dia 14 de maio não sobrou ao negro terra nenhuma.
ele foi para o morro, fazer a favela que é hoje. E tinha uma lei que dizia assim, quem fosse pego na rua, sem fazer nada, era preso e depois deportado. Ora, quem é que ficava na rua sem fazer nada? Quem não tinha trabalho. Quem era que não tinha trabalho? Quem não tinha terra, educação, salário, não tinha nada. A população negra, do dia 13 para o dia 14. Isso, inclusive, tem até no Código Penal. Exatamente. Hoje existiu o crime de vagabundagem. Exatamente. Né? E nessa época foi criada, né? E aí, os juízes brasileiros, a corte, o que a gente faz com esse povo? Que o texto ele é claro. A gente teve acesso lá aos documentos. Temos que nos livrar dessa população preta para não correr o risco do Brasil ser uma nação de pretos. Isso não é retórica, isso é um documento assinado por juízes brasileiros. Isso em que ano? Isso vamos colocar em 1840 e 30, nessa época, logo após, né? Uhum. Ou melhor, desculpa, em 1900, porque a abolição foi em 1888. 1888. Já 1900, início do século XX, né? Então, alguns tiveram a ideia de dizer, não, vamos mandar esse pessoal de volta para a África. Mandaram ainda mandaram 2, 3 ainda navios de volta, só que era muita gente. Foram 3 milhões de pessoas que pegaram, chegaram para cá. E aí, mas não conseguiu. Então, para você ter uma ideia, em 1936, para cá são 70 anos, tinha uma lei brasileira, documental. O negro era proibido de frequentar a escola pública, né? Acho que a idade do meu avô, se tivesse vivo, 70 e poucos anos. Então não é porque agora a cota, porque o negro não teve acesso. Agora, claro que no decorrer do tempo as coisas foram mudando, o próprio movimento foi se organizando. Isso. E em 88 a gente tem um marco na legislação brasileira que é a Constituição de 88, exatamente. Onde inclusive o próprio crime, a discriminação, ela é tida como um crime inafiançável. Inafiançável. Como é que, de 88 para cá, Arimateia, como é que as coisas têm se encaminhado? Olha, a gente sempre deixa... Porque, às vezes, a pessoa ela não entende, né? Em 88, a Constituição Cidadã, chamada, ela abriu vários caminhos, né? Mas nós não chegamos exatamente aonde queria, porque não tratou especificamente uma coisa. O preconceito ele é crime ainda. Só que uma coisa que você, para provar, fica meio difícil, né? Uhum. Então, a questão, a lei em si, ela não acaba. Para nós é o seguinte, o que teria que ser feito? O Estado, ele teria... Primeiro ponto do Estado, que já está sendo feito depois de 88, e eu coloco um marco, eu acho que é um marco nacional para o Brasil, que é muito agora, 2003. O governo cria a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. É o governo brasileiro, esse mesmo governo, não o pessoal, o governo comum. Claro, né? O Estado brasileiro. Esse mesmo governo, esse mesmo Estado brasileiro que em 1936 disse que o negro não poderia estar no colégio público. Essa reação em cadeia deu vários negros, até que 85% de quem não sabe ler são negros. É uma herança daí. Esse mesmo Estado passa a dizer que é preciso ter uma proteção, não uma proteção maternal, uma política voltada, né? Uma política voltada porque ele reconhece que fez toda essa geração não ter acesso a isso. Então, quando o Estado faz isso, ele chama o movimento. Vem cá, o que nós precisamos fazer? E o movimento está sendo chamado, só nesse mês agora, teve 3 encontros nacionais sobre isso. Teve um encontro agora, no Rio, que o ministro disse com todas suas letras, existe preconceito no SUS, né? O negro chegar atende de uma forma, o branco chegar atende de outra forma. E não foi o Arimateia que foi lá reclamar. O ministro da Educação ou da Saúde falou isso no estado de São Paulo, uma matéria de 2 páginas. É um novo tempo? É um novo tempo. Foi nos dado isso? Não. Nunca nos foi dado nada. É uma
conquista. Chegaria nesse ponto sozinho, não. É necessário vontade política, né? E aí não dá pra gente dizer aqui que não, que o governo, etc e tal. Tem que aceitar que o tratamento é diferenciado. Eu dou um exemplo só, rapidinho. Com vontade. Essa questão do negro tratado pelo Brasil, como esse governo que está hoje, está saindo depois de 8 anos, peitou para tratar a questão do índio e do seringueiro. Seringueiro, acho que você sabe também, né, que era uma ofensa ser seringueiro, né? Agora todo mundo quer ser, todo mundo faz questão de mostrar que é filho de seringueiro, que é índio, porque uma política de Estado. O Estado reconhece que esse pessoal é a base social, a base da história do agro e tal. O governo federal deu esse passo em 2003. Reconhece que tem uma dívida com a população negra. Se a cota for um meio para se fazer isso, que tenhamos cota. Entendeu? Se a cota no trabalho for um meio, também, que temos também cota lá no trabalho. Eles falam da política, né, de cotas nas política universidades, para os empregos. Mas eu não concordo com essa questão de cota. Bem, se você não concorda, mas nós vamos sentar para conversar. Porque nós passamos aí 500 anos atrás... Sem debater. Sem direito nenhum. Está na ordem agora do dia. E o governo faz encontro nacional, recursos nossos também, mas o outros também tinham, né? Correto. Mas faz encontro nacional para debater, para colocar na ordem do dia. Agora, Arimateia, já que a gente está falando dos benefícios que o movimento negro conseguiu ter por parte do Estado, né, através agora desse governo, ótimo, mas muito disso se dá por conta da organização do próprio movimento negro. E aqui no Acre, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho do Ser Negro, que é o Centro de Estudos e Referência da Cultura Afro-Brasileira. Certo. Então é o seguinte, o nosso movimento, ele surge, o embrião dele em 2003, enquanto do Estado, sobre promoção, quando o governo do Estado criou a Comissão 20 de novembro para construir a proposta do Estado para o encontro do Estado de promoção. Construímos e fomos para o encontro nacional lá em Brasília. Percebemos que o movimento negro religioso brasileiro, muito forte no Brasil como um todo, os mestres de capoeira muito fortes como um todo, mas ele sempre colocando para a gente, aquela conversa que a gente fez, que o movimento social, político, não partidário, mas de articular é o que realmente leva, porque as pessoas têm um apoio maior, né? Onde você é o que estava faltando aqui. É o que estava faltando aqui. Em termos de cultura, religião. Exatamente. Aí nós, com uma ajuda infinita, porque a gente é uma entidade, eu sempre digo, que não é uma federação das entidades que já existe aqui. Os ilês, a capoeira daqui, são nós que bebemos muito da fonte deles. O que nos dá esse apoio, essa força de estar aqui até, é a confiança que eles têm. Porque nós não conseguimos, né, montar uma entidade sem ter com essa força. Nós temos aqui também, só para a questão do exemplo aqui, do Estado no município, a Fundação de Cultura lá do município, ela comprou essa briga no bom sentido também, há muito tempo. É a fundação do município que está dando esse acesso para o povo ver o que é um orixá, o que é um santo, o que é uma... Sabe, isso está sendo feito. Foi colocado agora no dia 20 aqui, na antiga Rua da África, né? As pessoas tiveram acesso à coisa mais da religiosidade, é uma coisa pública, né? Então, essa coisa da gente estar dizendo, nós temos que está construindo uma coisa para aflorar essas manifestações de cultura. Porque nós não somos um movimento de negro. Nós somos um movimento de cultura negra. Entendeu? Não é um movimento de cor. Ninguém trata aqui de cor, até porque para nós, se a gente for discutir cor, não tem lógica isso. Porque se for assim, você é preto, eu sou preto, você é preto, todo mundo tem a sua ascendência africana. Então você não pode... O que o nosso centro
coloca o seguinte: nós somos formados por europeus, indígenas e negros. Onde é que está o cerne da cultura europeia? Está nas escolas, está nas construções, você consegue achar na literatura e tal. Onde é que está a cultura do índio? Está na aldeia, está na casa do índio, está no ar do índio. Onde é que está a cultura afro-brasileira no Acre? Não está. Não está ainda. Nós achamos está nessas manifestações exatamente, que já acontecem. Exatamente. Nós achamos que nós precisamos de um centro de cultura afro-brasileira no Acre. Entendeu? Não seria uma construção monumental, não. Seria uma coisa para as pessoas... É um centro de referência. Exatamente, fixo ali. Nós não queremos que o dia 20 de novembro ou dia 13 de maio, cultura negra. África, não. É para sempre, para todo dia 20, ser uma reflexão de um ano atrás. O que construímos na escola, o que construímos dentro do governo, o que construímos de cotas. Então, esse dia 20 ser uma consequência de um trabalho que ocorre durante o ano inteiro. Exatamente. E nós vamos conseguir isso dessa forma. E mais uma vez, o poder público ele ajuda muito. A partir do momento que nós estamos, toda a região norte, toda ela. Porque a nossa ONG, mais 3 ONGs, nós coordenamos o movimento Amazônia Negra. Um encontro com 9 estados da Amazônia Legal. Todo o movimento negro da Amazônia estava nesse encontro e nós nos articulamos e conversamos, colocamos nosso nome, fomos lá para Sabatina e conversamos e tal, e conseguimos ser os 3 dirigentes disso. E todo esse estado tem ou um conselho de afrodescendência ou uma secretaria de afrodescendência. Qual é o papel desses órgãos? Desse conselho? Como nós temos conselho de cultura, conselho de tudo, qual é o papel desse conselho? É discutir políticas públicas. Exatamente. E é o governo assinar embaixo. Estamos preocupados, tá? Que eu estou dando 5 membros aqui. Vocês, a sociedade civil, bote mais 5 membros. E vamos discutir num conselho paritário o que nós podemos fazer para ontem, não para daqui a 5 anos. Nós vamos discutir hoje, amanhã. Rio Branco ou Acre ou o Brasil é um país sem discriminação, sem um preconceito, não. Mas nós vamos discutir daqui a 5 anos. Nós queremos que os profissionais médicos aqui do nosso estado do Acre tenha também profissionais negros. Nós queremos chegar num tribunal, sabe onde for, você encontrar. Onde é que você encontra a população negra hoje? Né? Numa loja, algumas lojas aqui, quanto mais profundo você for para a loja, mais você vai ver negros. Os bancos têm um programa de estágios e tal, que eu não sei qual é a forma que pega, se é mérito, se é nota, não quero também aqui falar mal do que eu não sei. Claro. Mas só que, na verdade, você vê muito pouco a presença afrodescendente nessa minada que tá lá que também. Tá à frente. Não tem? Tem. Arimatea, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Que pena mesmo, porque esse é um assunto para horas e horas de conversa. Muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. E eu queria que você dissesse quais são as perspectivas, então, junto com essas que você já citou, para o movimento negro no Acre. Olha, a gente está batalhando agora já um encontro com o governador eleito. A gente entende que só é possível você construir um movimento desse, até porque está em consonância com o Brasil. O Brasil federal avançou muito. Para a gente ver como é que a gente trabalha, porque a maior alegria nossa, quando o Binho foi e disse, olha, esse governo aqui é da inclusão social. Sabe, pra gente, né, essa população que vive há muito tempo à margem, quando você vê a perspectiva disso, o que nós podemos fazer para ajudar? Porque nós temos dados, né? Nós construímos a pesquisa da população afrodescendentes do Acre, em parceria com a Secretaria da Mulher, professora Mara, Madá, entendeu? Então nós construímos um dado que eu acho que poucos estados têm. Então, de base nisso, vamos sentar, vamos analisar. Nós sabemos onde é que esse povo está. Se tem televisão, o que é que eles comem, o que é que eles fazem. Nós temos isso tudo.
A gente queria sentar primeiro, baseado com isso aqui, construir uma se pode perspectiva não somente para a questão do negro, mas para a questão do pobre. Não vamos tratar esse assunto como assim, olha, se tem um pobre aqui, se é um negro aqui, se é um branco aqui, vamos trabalhar pelo negro. Não, não é isso, né? Nós sabemos, e essa mensagem que eu queria deixar para essa meninada, né, também que estuda, quando você diz que para quem tem uma formação na universidade, como eu tenho, que não vale muito não, porque o emprego está ruim até para quem é doutor. Tá certo, está ruim. Mas para quem tem nível médio está pior, e para quem tem primeiro grau está pior. Ser pobre é muito ruim, mas se for pobre preto é pior. Mulher, pior ainda. Entendeu? Então, quer dizer, no grau, existe o grau que não foi criado por nós nem por governo, existe o grau da sociedade. Como vencer esses preconceitos é o grande desafio, então. E é isso que nós vamos atrás. Arimateia, muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu. Valeu. Obrigado também às 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo sobre o Dia da Consciência Negra e sobre o movimento, a atuação do movimento negro no Acre. Até a próxima e a gente se vê. Você sabe quem foi que morreu no dia 20 de novembro de 1695? Zumbi, chefe do Quilombo dos Palmares. Para conversar sobre o tema do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, aqui no Ideias da Aldeia, eu vou ter o prazer de receber José de Arimateia. Ele que é o presidente do Ser Negro, o Centro de Estudos e Referências da Cultura Afro-Brasileira no Acre. Você não pode perder esse bate-papo, hoje às 10 da noite, só aqui no Ideias da Aldeia. A gente se vê.